Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de literatura e religião, religiões mundiais, história das religiões, sociologia das religiões e sem viés apologético, ou seja, vamos discutir os livros e hoje nós vamos falar de biografia, literatura, religião, biografia do apóstolo São Paulo, e a questão também do romance histórico, né? Então, novamente vou falar deste livro, essa pequena brochura que finalmente terminamos a leitura, né? Que vai ser uma literatura baseada na vida do apóstolo Paulo, ou São Paulo. Só que aí tem algumas ressalvas, vai ser um vídeo de ressalvas, porque metade do livro vai ser falando da fase, né, do Shaul de Tarso, antes dele se converter. A parte que nós conhecemos na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos e nas cartas epístolas do próprio Paulo, é a fase da conversão. Ou seja, logo depois do martírio de São Estevão, né, o primeiro mártir cristão registrado aqui na Bíblia, né, e no livro, que aí inclusive começa a salvar mais o livro essa parte, porque, igual eu falei no vídeo anterior, essa parte do livro é bem romance histórico, no sentido de que vai levantar muita coisa histórica, porque a gente sabe um pouco sobre a pessoa do Shaul, ou do Saul, que depois é o Paulo, né? Que é o nome romano. E era um cidadão romano, então muitas vezes aqui ele dá carteirada, né? Sou um cidadão romano e tal. Então, aí você vê aqui ela tentando reconstituir essa época histórica, né? Os vários partidos que são da Judéia ali, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotas, e vai surgir a nova seita, que é os nazarenos, né? Que depois serão chamados de cristãos, um tempo depois, né? Uns 50 anos depois, né? Sim, os anos 50, podemos dizer, né? Aí sim será chamado de os cristãos, né? Antioquia é onde eles são chamados, né, com esse nome, por causa de Cristo, né? Aí ela vai mostrar aqui como é que os romanos viam os judeus. Então é interessante como é que a vida do Paulo segue paralelo à de Cristo, né? Porque não há na Bíblia nenhuma indicação de que Paulo tenha visto Cristo pessoalmente, né? Ele conheceu Cristo em visão depois, né, na conversão. Mas aqui ela coloca momentos em que possivelmente Paulo teria encontrado com esse rabino, né, pregando nas praças, mas Paulo não levou a sério. E várias pessoas contavam coisas, né, de milagres e até a ressurreição, né? Tem um soldado que vai contar para ele aqui. Então tem vários diálogos, várias pontas soltas, né, que a gente vê assim na Bíblia, que a Bíblia não conta tudo, ela vai romanceando as entrelinhas. Então como é que esses soldados, como é que os soldados romanos viam os judeus, né? Aí você fica pensando nas narrativas que tem, né, dos soldados do Império Britânico, lá na Índia, na África, né? O tom exótico, como eles falam, dos bárbaros, né, esses povos ali que não são europeus. Então é o mesmo tom que tem aqui os soldados, os tribunos, né, os centuriões falando dos judeus, né, essas intrigas religiosas dos judeus, esses judeus são os fanáticos, né. Então é interessante como ela tenta montar esse olhar que os europeus, né, os romanos, tinham com relação aos judeus, né, os romanos e os gregos, né. Lembrar que tem aqui o Lucano, ou Lucas, que é inclusive um personagem central em outra obra da autora, né, ela é britânica e tal, ela vai contar a história de São Lucas também, né. Então, eu ressaltar aqui, essas conversas que ela tenta reconstruir entre os soldados, como é que os soldados viam os fanatismos dos judeus, e essas próprias divisões entre os judeus, porque para os romanos não interessavam esses artigos religiosos, né? O romano está preocupado em manter a ordem do império, e quando Paulo era acusado de alguma coisa contra Roma, aí ele era levado a julgamento, né? Mas não era essas brigas de saduceus, fariseus e tal, não interessava muito para os romanos, né? Então é interessante isso aqui. Agora tem algumas imprecisões históricas, por mais que tenha uma reconstrução de época histórica. Por exemplo, em nenhum momento na Bíblia fala que Paulo se servia da guarda romana, né? Ele era romano, mas a guarda que o acompanhava era a guarda do templo, porque seguramente o Paulo era um tipo de advogado de acusação, né? Paulo era um advogado, né? Ele era formado na lei farisaica e tal. Possivelmente ele trabalha para o Sinédrio e no momento da morte de Estevão, Paulo estava responsável porque ele era o advogado de acusação, né? Então a guarda que o servia era a guarda do templo, a guarda do Sinédrio, né? Não era uma guarda romana. Em alguns momentos aqui no livro dá a impressão de que a guarda que cuidava do Paulo, ou que fazia escolta do Paulo, era romana. Na Bíblia fala que a guarda que o escoltou foi quando ele foi preso, né, na terceira viagem a Jerusalém, né, terceira viagem a Jerusalém, e aí ele foi preso e levado para o governador, né, o Félix, né, foi o governador Félix, que governou lá um tempinho, aí depois veio o Festo, né, e na época da transição, o pessoal só vai entregar para César, né, o próprio Paulo pediu, né, o César, que é o César, né, o Czar, o imperador de Roma, né? Então ele apelou ao imperador, então você vai para lá, né? Que é o Nero, né? Tinha que ser o Nero.
o Nero imperador, e aí Paulo foi para Roma. É onde acaba o livro. Né? Então o livro não segue aquelas viagens, que ele sofreu um naufrágio, foi para a ilha de Malta e depois, né? E aí morreu em Roma. Né? Então o livro não continua isso aí. Então, assim, o que ela não conhece, né, assim, que não está na Bíblia, ela preenche com literatura. E aí mesmo aquela parte que está em Atos dos Apóstolos, ela aumenta um pouco, cria mais personagens, né? A gente sabe pela Bíblia que o Paulo tinha uma irmã, né? E que o filho da irmã, o sobrinho, intercedeu por ele quando ele estava preso, né? Quando ele foi a Jerusalém a terceira vez. Aqui não descreve muitas viagens nem a construção das cartas, né? Não fala muito da construção dessas cartas, mas fala nas conversas, nos diálogos, você vê que é trecho das cartas, né? Então, assim, ela usa as cartas, né? Coríntios, Filipenses, Colossenses, etc. E claro que não discute em nenhum momento se essas cartas todas são deles, porque tem essa discussão acadêmica, né? Se todas essas cartas de Paulo foram escritas por Paulo, né? Então tem a listinha ali, ó, Coríntios, Gálatas, né? Filipenses, Filemon, tal, Romanos, com certeza. Mas será que as epístolas, as cartas a Timóteo, né? Porque geralmente as cartas a Timóteo são consideradas as últimas e aí a despedida, né? Será que foi realmente o Paulo ou foi alguém que escreveu em nome dele ou ele só ditou para alguém, alguém fez o texto, né? Então, dessas questões aí, quais são as cartas de Paulo? São as 14, né? 14 ou serão apenas 7, né? E tem Hebreus ainda, que é um enigma, né? Hebreus nem tem uma estrutura de carta, é mais um sermão, né? Hebreus é um sermão de um judeu convertido ao cristianismo. Muito bem, essas questões históricas, né? Então vou ressaltar aqui, porque como a gente sabe pouco sobre a personagem Paulo, né? O São Paulo, e a gente sabe só que tem Atos, e ela vai só criando aqui literatura, ela coloca muitas discussões naquela época, né? Porque Paulo foi pregar para os gentios, que são os não-judeus. Então, tem várias discussões sobre filosofia grega, filosofia egípcia, né? Lembrar que a gente esquece que tinha os gnósticos, né? Então, ele vai encontrar aqui um médico egípcio, né? Que vai tratar das feridas dele. E o Paulo vai conversar com esse médico, e o médico tem altas ideias gnósticas, assim, esse cara é gnóstico, que é o hermetismo, né? Hermetismo, lembra do Hermes, Trismegisto. Então tem toda essa ideia ele falar um pouco aqui da religião egípcia, né? Acho interessante a autora ter esse cuidado de mostrar o contexto de época, né? Que o Egito ainda era uma potência em termos de filosofia, né? Várias filosofias ali da Grécia e do Egito. E aí a questão também dos partidos na Judéia, né? Nessa época aí, na primeira guerra dos judeus contra os romanos, depois vai ter outra guerra, que vai ser a destruição do templo em 70. Né? Então é terrível essa data aí. Possivelmente Paulo é antes disso, possivelmente Paulo morreu ali entre 62 e 64, né? Tem umas querelas aí nas questões documentais, né? Alguns especialistas, mas aí Paulo testemunhou naquela época ali da divisão dos judeus cristãos e dos judeus gentios, né? Paulo pregou mais para os gentios e Pedro e Tiago ficaram em Jerusalém e pregavam ali para os próprios judeus. Então vários judeus se converteram ao cristianismo, né? E tinha uma visão diferente da de Paulo. Assim, Paulo não era a favor da circuncisão, né? Não precisava seguir todas as leis cerimoniais, né? E tal, etc. E aí então tinha dois partidos. Tinha um partido que seguia Paulo, né? Porque já eram gentios, não passavam pelo judaísmo, então seguiram Paulo sem passar pelo judaísmo. A diferença é essa aí. Então eles não tinham essa ideia de Deus único, eram povos mais politeístas, então já aceitavam essa ideia de Cristo enquanto uma espécie de Deus encarnado, isso não era estranho para eles, mas essa pregação não era a mesma dada aos judeus cristãos, porque não tem essa ideia no judaísmo, né? Essa ideia de encarnação e tal, e isso criava escândalo. E os judeus cristãos seguiam a lei de Moisés, seguiam todas as leis, seguiam a circuncisão, a lei alimentar, né, kasher, ou kosher, né, que é a forma de alimentação judaica. Então esses não seguiam, aliás, não eram gentios, então eles mantinham-se como judeus, inclusive os judeus até mais fervorosos, né? Muitos desses judeus cristãos passaram novamente a frequentar as sinagogas, né? Eram aceitos nas sinagogas, desde que não pudesse ficar pregando ali. Por quê? Porque muitos dos judeus rabínicos, principalmente, né, os seus, etc., não aceitaram o messianismo, que era essa ideia de que o Messias era o próprio Jesus que tinha vindo, né? E essa é a divisão até hoje, porque os judeus ortodoxos não aceitam que Jesus é o Messias, então eles estão esperando o Messias chegar. Enquanto que os cristãos, né, e muitos dos judeus messiânicos que tem hoje em dia, né, o nazareno, espera a segunda vinda do Messias. Né? Tem essa diferença aí, ele mostra muito bem isso aqui, e como é que foi dividindo, porque, por exemplo, muitos desses judeus cristãos foram formando a seita dos ebionitas. Né? Os ebionitas, o Messias é um homem perfeito, né? Um Adam Kadimon, podemos dizer assim, né, que é um termo até cabalístico,
mas ele não é um Deus encarnado, por exemplo. Não, então não existe a ideia de encarnação. Essa ideia de trindade também não existe, né, para os ebionitas. Então era uma heresia, né? E essa heresia que foi chegar e pregou ali, né, junto com os nestorianos, e pregou para os povos árabes, né? Do próprio Paulo também foi para os povos árabes, né? E aí depois esse conhecimento, ou seja, tanto ebionismo como nestorianismo, vai chegar ali na formação do islamismo, né? O islamismo, 600 anos depois, vai formar o caldo de cultural que tinha ali entre os bizantinos, os persas, etc., né? E a formação, então, do profeta Mohammed, que aí é outra história, né? A gente já leu o Karen Armstrong contando a história do islamismo, então. Que aí também tem a biografia do profeta Mohammed, que é outro assunto. Então, ou seja, essa forma de pensar Messias enquanto um homem glorificado, um homem ressuscitado, etc., né? Um homem escolhido, são todas essas heresias chamadas adocionistas, né? Em que não há uma pré-existência de Cristo, mas Cristo é um homem, um profeta, tipo o próprio Moisés, o próprio Mohammed, né? E foi eleito como o Messias, né? Então não tem ideia de Messias divino. Agora, as correntes mais gnósticas falam que existe um princípio de um Cristo universal, um Cristo cósmico, e que esse Cristo cósmico fingiu que era humano, porque ele é uma entidade cósmica, né? Então, é uma outra heresia que é ao contrário do ebionismo, né? Que o ebionismo, Jesus era um homem, para essas seitas mais gnósticas, Jesus era um Deus, uma divindade, um ser divino que fingia que era homem. Então aí nega a humanidade de Jesus. Então essas questões, né? Mas aí já tem um vídeo aí sobre as heresias cristológicas, que é muita dor de cabeça, porque realmente existia muita heresia naquela época. E aqui vai mostrar como é que essas heresias foram surgindo, né? Porque existiam vários grupos, eu falei, tinha um grupo dos judeus ortodoxos, que é o povo dos rabinos, tinha os judeus cristãos e tinha os judeus gentios, né? Então são pelo menos 3 correntes. E aí a dificuldade do Paulo de dialogar com todo mundo. Então ele era perseguido por todo no final, que é bem amargo, porque o Paulo é perseguido por todo mundo, né? Ele perseguiu os nazarenos, depois se tornou um nazareno, né, um cristão. E ele, com isso, ele comprou briga com os saduceus, com os fariseus, porque ele serviu o sinédrio e se voltou contra o sinédrio, né? Então, de todo jeito, ele comprava um tipo de briga, porque... e os judeus que estavam na Ásia, né, os judeus que estavam junto com os gentios, não aceitavam, porque eles falavam que para a pessoa se tornar um cristão tinha que se tornar primeiro um judeu, né? Então, para você ser um cristão, você tinha que ser um judeu e aí se converter a Jesus, né? Então, todas essas confusões, o livro mostra muito bem, é o mérito do livro, mas esse personagem aqui do Paulo só existe para essa altura, né? Então, às vezes ele parece que ele é artista enraivecido, assim, muito agitador, né? Ser agitado, a pessoa agitada, parece um Van Gogh, né? Parece um Van Gogh esse Paulo aqui. Mas ele, na verdade, era um fariseu muito zeloso, né? Então ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo um bem, estava acabando com a heresia, uma seita judaica. E ele trabalhava para o Sinédrio e aí conseguiu cartas para perseguir, né, esses cristãos e depois se converteu ao cristianismo, vamos dizer assim, né? E aí ajudou a propagar o cristianismo. Então, é basicamente essa história de Paulo. Só que aqui ela vai, obviamente, transformando em uma obra literária, uma excelente obra literária, mas é um Paulo literário, tá? Não vai achando que possivelmente Paulo era assim, porque tem muito exagero. Achei muito dramático, umas partes muito dramáticas, que não são bíblicas, né? São partes que você vai conferir ali o Atos e as cartas. Muitas partes aqui não são bíblicas, e muitas partes bíblicas que ela poderia ter melhorado, né? Ela não fez, né? Ela conseguiu ótimas partes retóricas, que é, por exemplo, o discurso de Estevão, né? O discurso de Paulo lá no Areópago, né? Em Atenas, também ela reproduz de alguma forma, então, né? Fica esses méritos. Muito bem, vamos ver aqui, tem mais alguns minutinhos. Outras dicas de biografias e romances que tratam de biografia, o Maimônides, né? Aqui do César Vidal, espanhol, vai reconstruir em primeira pessoa, né? A fala do Maimônides, né? O Rambam, que era um grande rabino, né, do judaísmo, da época ali, da Idade Média, né? Então é interessante isso aqui, que eu já falei aí desse livro, interessantíssimo, né? Porque também é uma obra romanceada, uma biografia romanceada, em que o autor viaja muito, né, muita ficção, mas você sabe que é um romance, né? Então, mas é interessante que vai te dar interesse de estudar a obra do Maimônides, né, todos os escritos filosóficos, a influência de Aristóteles, e a influência do Maimônides, por exemplo, para o São Tomás, né, São Tomás de Aquino, que também tinha essa questão aí de usar Aristóteles, né, enquanto antes o pessoal usava Platão, né. Então, a gente estava falando dos grandes médicos e cientistas egípcios, né, na biografia do Saulo, ou Paulo,
E aí o cara fala de muitas coisas lá, hermetismo e tal, é umas coisas assim meio da gnose, né, e neoplatonismo, né? E aqui no Maimônides já é o neo-aristotelismo, né? Que aí a Aristóteles foi mantido ali pelos árabes, né? Os árabes, o Algazar, etc, né? O Avicena, o Averroes e tal. Outra biografia, autobiografia aqui é o romance do Tolstói, que eu vou falar, né? O romance do Tolstói é uma biografia, mas vai contar a vida do Tolstói, sim, em terceira pessoa, mas é ele, né? É uma autobiografia assim, não oficial. Ele vai contar a infância, a juventude, né? A adolescência e juventude, né? De um nobre, e a gente sabe que o Tolstói, a importância do Tolstói para o pensamento cristão, né? Para o pacifismo cristão. E já comentei aqui livros da Minha Religião, que é o nome do livro do Tolstói sobre pacifismo, né? Então ele acha que o cristão tem que ser um pacifista, não julgar os outros, né? Não entrar em processo contra o irmão, por exemplo, né? Então Tolstói tinha uma visão muito crítica da igreja ortodoxa, né? Então ele era assim, um cristão, mas vamos dizer, um anarquista cristão, porque ele não acreditava nem nas instituições religiosas, né? É, e essa conivência que tinha os czares com a igreja ortodoxa, por exemplo, né? Então é diferente do Dostoiévski, né? Dostoiévski é um ortodoxo, mas que fazia uma pregação de fé na instituição ortodoxa, né? E o Tolstói inspirou grandes, né, grandes líderes do século XX, o Gandhi, Mahatma Gandhi e o Martin Luther King, né, também que pregava os direitos humanos nos Estados Unidos, né? Então fica a dica de biografias, autobiografias romanceadas ou demasiadamente romanceadas, né? Mas muitas vezes vale a literatura. Agora, vai ter os interesses com a obra de Paulo, por exemplo, então vamos ler lá, né, o Ato dos Apóstolos, né, e ler as epístolas de Paulo, né? Então tem as várias cartas de Paulo, as várias igrejas, mesmo que não sejam cartas escritas, né, por Paulo, foram escritas por discípulos dele ou ditadas por ele ou orientadas, né, aos secretários dele, que muitas vezes essas cartas, e a maioria dessas cartas eram na prisão. Ele tinha tempo de escrever na prisão, estava preso, agora vai escrever para todo mundo, porque é um homem que vivia preso, né, esse Paulo, né? Então sempre estava em prisão domiciliar, preso, né? Qualquer coisa tinha que apelar para César, né? Só para César dar conta, né? Então é isso aí, as dicas de leitura, e grato pela atenção.